Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Frente a Frente, que começa agora. Nossa entrevistada hoje é Olga Miranda, advogada, conselheira da Cruz Vermelha Brasileira, Cruz Vermelha aqui em Alagoas, coordenadora do Núcleo da Juventude na instituição, e nos fala hoje sobre as atividades desenvolvidas na Cruz Vermelha, bem como o aniversário internacional da entidade de 159 anos no próximo dia 5. Portanto, eu agradeço a Olga Miranda por estar aqui conosco mais uma vez. Olga, agora nos fale sobre justamente o trabalho da Cruz Vermelha, que credencia essa instituição em nível internacional como importantíssima, sobretudo no cuidar das pessoas. Eu queria primeiramente agradecer a equipe que realiza o Frente a Frente, e na pessoa de Gorete Lima, né, que é essa jornalista brilhante que eu conheço de muito tempo, e dizer para vocês que a Cruz Vermelha Internacional foi criada em 1863, em 8 de maio estará completando 159 anos, e foi criada, né, principalmente por René Dunant, que quando esteve na Batalha de Solferino e viu aquele imensidão de homens, né, de jovens lá sofrendo, mutilados, sem ter nenhuma assistência sanitária do Exército, se apiedou e começou a realizar um movimento para que pudesse a sociedade socorrer essas pessoas que lá se encontravam, né? Então, eram pessoas sem pernas, sem braços, de todas as formas. E aí começou esse movimento lá em Genebra, Suíça, porque ele é suíço, né? Então é lógico que ninguém faz nada sozinho, então ele com a equipe dele fundou, né, a Cruz Vermelha Internacional e estaremos completando 159 anos, né? Cruz Vermelha essa do qual eu faço parte, não só como voluntária, como também assistida, né? Então, eu tenho muito orgulho de fazer parte, são 97 milhões de voluntários que abraçam essa causa e são 190 países do mundo inteiro que aderiram a esse projeto humanitário, né? Então, a Cruz Vermelha é uma organização neutra, imparcial, que tem como objetivo a ajuda humanitária no mundo inteiro. E justamente por ela ser imparcial é que ela tem esse acesso aos países que estão em conflito, porque ela surgiu inicialmente justamente por causa das vítimas de guerra. Não há fronteiras para a Cruz Vermelha. Não há fronteira em virtude desse princípio adotado da imparcialidade e neutralidade. Então, a imparcialidade ela não é do lado de ninguém, ela é do lado do socorro, né, da dignidade humana, do prestar auxílio a quem estiver sofrendo, não importa a raça, não importa da onde ele vem, a etnia, não importa a religião, o que importa é que seja prestado o socorro, o auxílio, o acolhimento, né? Então, esses princípios básicos que dão a estrutura da Cruz Vermelha, que é neutralidade, imparcialidade, o voluntariado, porque a Cruz Vermelha sem voluntariado não existe, então ele é o princípio fundamental, não é? Então, que vai dar a sustentação, porque todos nós que somos conselheiros, nós somos voluntários, apenas fazemos parte do conselho, onde é deliberado algumas medidas, algumas ações para dar efetividade à missão da Cruz Vermelha, né? Que é uma grande missão. Então, nós também trabalhamos não só em período de guerra, evidentemente, mas períodos de catástrofe. Nós vimos aí a Cruz Vermelha lá em Brumadinho, prestando assistência, né, em Minas Gerais, a todos aqueles familiares de pessoas que foram soterradas, infelizmente. Isso também aconteceu recentemente no Rio de Janeiro. Recentemente nós também presenciamos um caminhão da Cruz Vermelha lá dentro
da guerra, né? Do território em conflito entre Rússia e a Ucrânia, e lá a Cruz Vermelha prestando esse auxílio quando lhe é permitido, porque tem um princípio também importante da Cruz Vermelha, que é a segurança do voluntariado, né? Então, a gente só pode socorrer se nos for permitido adentrar naquele recinto, porque nós não podemos arriscar a vida do nosso voluntariado, né? Então, onde houver sofrimento, onde houver dor, nós temos essa missão de minimizar o sofrimento das pessoas. Uma curiosidade, Olga, há pré-requisito a ser observado para quem quer ser voluntário e trabalhar na Cruz Vermelha? Sim, o pré-requisito primordial é conhecer esses princípios, conhecer o nosso estatuto, realizar a capacitação. Ninguém pode ser voluntário da Cruz Vermelha sem antes fazer o curso básico de formação institucional, que é o CBFI. Nesse curso nós vamos aprender sobre a história da Cruz Vermelha, o sentido do símbolo da Cruz Vermelha, porque você não pode usar esse símbolo em qualquer lugar, você não pode divulgar. Por exemplo, se eu tiver Instagram, eu tenho Instagram, eu não posso sair no meu Instagram com o símbolo da Cruz Vermelha realizando questões pessoais. Não, esse símbolo ele é preservado. Não dá uma conotação de uso da entidade para promoção pessoal. Nem promoção pessoal, nem promoção política, nem promoção religiosa. Então a gente tem que entender a importância desse símbolo e a cobertura que ele proporciona às pessoas que vão ter acesso num caso, por exemplo, de conflito, de guerra, de desastre, né? Então, esse símbolo ele é respeitado internacionalmente em todos esses países que aderiram. Por quê? Porque ele sabe que a Cruz Vermelha não vai interferir em nenhum ponto de vista, não vai tomar partido de A, de B, não. O que ela quer é tão somente prestar aquele socorro. Olga, no Brasil, nós temos a Cruz Vermelha também completando quantos anos? Porque em Alagoas ela tem 71 anos de existência, né? É verdade, ela foi fundada em 51 pela Leda Collor, né? Que trouxe essa experiência vivenciada no Rio de Janeiro para Alagoas e aí foi instituída aqui, né? No nosso estado, e desde essa época que a Cruz Vermelha vem funcionando, né? Quais são os trabalhos permanentes da Cruz Vermelha aqui em Alagoas? Então, a gente trabalha, primeiro, essa formação dos nossos voluntários para se tornarem aptos na prestação de socorro, principalmente os socorros básicos, né? Que é o cardíaco e como pegar aquela pessoa, colocar na maca, no caso dessa pessoa estar passando alguma dificuldade. Então, a gente prepara o nosso voluntariado para dar assistência, principalmente nas calamidades de ordem natural, nos conflitos de guerra, mas também a gente trabalha para minimizar as situações de vulnerabilidade da população carente de Alagoas. Então, a gente sabe muito bem que algumas coisas acontecem, tipo, nós tivemos aqui a questão da Zika, né? Que foi uma endemia que afetou não só Alagoas como o Brasil inteiro. Então, a Cruz Vermelha fez um trabalho de casa em casa, como auxiliar do poder público, porque nós trabalhamos prestando esse auxílio ao poder público, e aí fomos distribuir repelentes, prestar orientações de não deixar vasilhas com água e fazer todo aquele procedimento que a saúde pública já realizava. Então, a gente, em parceria, né, com esses órgãos públicos, realizou essa campanha. Recentemente, nós trabalhamos e ainda estamos fazendo a questão da vacinação em relação à Covid-19, onde o ônibus da vacinação veio, né, de fora, do exterior, para o Brasil, e o nosso presidente Júlio, presidente da Nacional, disponibilizou Alagoas como o primeiro local para prestar esse serviço de vacinação à sociedade, né? Então, nós cooperamos nesse sentido, ajudando a levar
a vacinação para as pessoas que não poderiam se deslocar por problema financeiro, por questões de trabalho. De saúde também. De saúde, ou porque não tem como deixar suas crianças. Nós fizemos esse trabalho. Mas aí, regularmente, estamos fazendo dentro da Cruz Vermelha a prestação de serviço médico. E está engatilhada a prestação de serviço odontológico, já está funcionando também a prestação da saúde mental. Que a gente vai falar mais de detalhes. Que nós vamos falar em outra ocasião, mas a gente está citando só as coisas já existentes. Também fazemos com regularidade uma parceria com uma escola municipal, no qual nós trazemos crianças que estão em dificuldade para ler e escrever para dentro da Cruz Vermelha. Então, a Cruz Vermelha leva e busca essas crianças para ter esse reforço e se aprimorar e conseguir ler e escrever. Nós temos obtido êxito nesse processo. Então, quando ela entra, ela faz um teste e aí, quando está no final do ano, ela faz esse mesmo teste para a gente avaliar se ela conseguiu desenvolver sua capacidade intelectiva, né? Então, além disso, a gente tenta colocar aula de informática, esporte. Nós tivemos recentemente a ajuda da própria Polícia Militar, né, prestando também esse auxílio à Cruz Vermelha e à sociedade, né? Então, nós fazemos também bazar para conseguir recursos e também proporcionar à comunidade aquisição de produtos baratos que ela não conseguiria comprar se fosse no comércio local. Por exemplo? Os tipos de produtos, sim, roupa, sapato, bolsa. Básico também. Às vezes, tudo que a gente ganha da sociedade, a gente repassa, não é? Então, a gente coloca para que eles possam, lava, limpa, faz a exposição. Então, lá tem casacos, às vezes material escolar, bolsas, carteirinhas, coisas que crianças precisam, né? Então, nós também temos a ajuda do Mesa Brasil. O Mesa Brasil é um programa importantíssimo. Através dele, a gente consegue também dar lanche para essas crianças. E o Mesa Brasil tem feito um trabalho lindíssimo em todas as partes, né? Então, são essas coisas. Nós também tivemos a campanha de combate à pobreza menstrual, em que foram distribuídos na Lagoa mods para todas as mulheres que vieram ao nosso encontro, né? E aí a gente faz aferição de pressão, aferição de glicose e tudo que é possível naquele momento em que nós estamos fazendo o atendimento, o acolhimento. Então a gente une essa questão da saúde com a distribuição. Também distribuímos repelentes, porque ali na Lagoa, né, o mosquito, ele ataca severamente. Está aí já com números bem superiores ao que foi registrado durante todo o ano passado, né? Sim, é muito preocupante. Nós temos aí a síndrome de Guillain-Barré, que é uma doença gravíssima e ela é provocada também pelo mosquito, não é? A chikungunya. Então, a gente tem que estar sempre em parceria com os órgãos públicos fazendo esse trabalho. Mas aí a gente se uniu com o pessoal das favelas, né, que fazem um trabalho na favela, e junto com eles a gente conseguiu organizar também distribuição de alimentos, porque a gente sabe que a população sofre também de insegurança alimentar e a Cruz Vermelha se preocupa com isso, com a distribuição desses alimentos. Então, às vezes, a gente não tem como fazer tudo sozinho. E aí se une a outros organismos, parceiros, então, né, aos outros parceiros, aí eles dizem, você dá isso, eu dou aquilo outro, e aí faz uma ação grande, como a gente fez em parceria, essa parceria na Lagoa, distribuindo vários serviços. Perfeito. Né? Olga Miranda, nós vamos chamar agora nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. Tá certo. Já, já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia.
Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe a advogada Olga Miranda, ela que é conselheira da Cruz Vermelha em Alagoas e coordena o núcleo da juventude na instituição. Nós falamos de atividades da Cruz Vermelha e aí eu destaco aqui uma das atividades ligadas ao agendamento médico clínico pela instituição. E pelo telefone, vou adiantar aqui, 3325-2430. Olga, como se dá esse trabalho na prática? Esse trabalho está acontecendo principalmente na segunda-feira, né? Temos lá um médico que se disponibilizou, o Jaque, para fazer esse acolhimento da população em situação de vulnerabilidade. E aí são atendidas as pessoas que agendam. No momento a gente não está podendo realizar em grande proporção, porque a gente ainda tem a necessidade de reforma do nosso posto. Quem conheceu a Cruz Vermelha e aquele posto funcionando sabe o quanto que ele foi importante para a sociedade. Infelizmente, a Cruz Vermelha vem passando por uma dificuldade financeira e precisa buscar essa parceria no sentido de reformar o centro e conseguir fazer esse atendimento com atender mais pessoas do que atualmente faz. Mas está dando tudo certo por enquanto. As pessoas estão indo lá todas as segundas e recebem, né, as suas orientações, o seu tratamento, sair lá com as receitas. É um clínico geral, porque não podemos, por enquanto, fazer outras coisas. Mas nós temos, assim, como é que se diz, já médicos querendo trabalhar junto à Cruz Vermelha para atender as outras necessidades da comunidade, como pediatria, né? Nós que trabalhamos com crianças precisamos de um pediatra e já temos até a médica que se disponibilizou, mas ainda estamos trabalhando o espaço, porque a gente sabe que para atendimento médico temos que ter tudo organizado, tem que ter aquela profilaxia, aquela limpeza, claro, né, adequada para a assistência do paciente, né? Mas é um trabalho muito importante. A gente sabe que ser auxiliar do poder público é também pensar na saúde integral, e essa saúde integral a gente já está visualizando conforme a gente disse. Então a gente não está trabalhando só o corpo físico, mas o corpo mental, não é? O esporte e tudo que um ser humano precisa, né? E também a odontologia, que está sendo também, já vamos ganhar uma cadeira de dentista. O nosso presidente nacional já doou para a gente essa cadeira, então o pior já conseguimos, né? Que é o mais caro, o mais difícil. Então, superou. Em breve teremos esse suporte também para a comunidade. Então, aos pouquinhos, né? Vai se reestruturando. Sim, né? Até porque essa gestão é nova, é recente, essa gestão está arrumando a casa, né? Ela ingressou, não faz meses, alguns meses só, e a gente sabe que tivemos um período crítico aí de pandemia, que fechou tudo, que tudo se tornou difícil, inclusive para a população carente, o número de pessoas... Sobretudo para a população carente. Sobretudo a população que em estado de vulnerabilidade social e financeira, né, tem requerido de nós um empenho maior no sentido da gente poder atender, né? E a gente encontra dificuldade não só aqui em Alagoas, como no Brasil em todo, na questão da doação. Essa questão da doação, como ela tem sido viabilizada pela instituição e qual o retorno que ela tem? Consegue sensibilizar grupos empresariais, as pessoas em geral?
Foi muito bom você tocar nesse aspecto, porque nós estruturamos e estamos aperfeiçoando o nosso setor de comunicação, no qual o Silvestre, né, também está à frente disso, e a Mara Rita. E foi a conselheira Conceição também está startando uma campanha para angariar justamente recursos alimentares, financeiros, o que pudesse ser doado à Cruz Vermelha, para que nós possamos fortalecer o acolhimento a essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social e econômica, né? Porque precisamos pensar que a Cruz Vermelha ela trabalha com doações. Se nós não temos o produto, como nós podemos efetivar esse procedimento, né? Então, nós temos que sensibilizar a população para que possa, junto a nós, nos ajudar a proporcionar esse alívio, né? Mas a população brasileira, eu diria que, e a alagoana em particular, tem essa sensibilidade, né, de doação. Já é uma coisa que se coloca espontaneamente. A questão é direcionar esse apoio, não é? Essa contribuição. Seria por aí? Sim, é direcionar. Por isso que as campanhas elas têm que ser bem estruturadas, para que possa apresentar, não é, para os doadores o que significa a Cruz Vermelha, o que seria esse trabalho que ele poderia proporcionar o êxito, não é? Qual seria o papel dele, porque nós todos que vivemos na sociedade, nós temos um papel a desempenhar, não é? Em favor não só de nós, mas da coletividade. Nesse aspecto, perdão interrompê-la, sobre a doação, uma pessoa que se coloca como voluntária, sendo ela médica, dentista, professor, enfim, tirar um pouco do seu tempo para fazer a doação à instituição. Isso também conta, não é? Sim, porque a doação, ela não precisa ser só de bens materiais, né? Ela pode ser de bens intelectuais, né? Então, a gente pode doar a nossa capacidade de aliviar a dor, ou de aprimorar o conhecimento das pessoas. Vamos supor que um médico queira chegar lá e ensinar biologia às nossas crianças, que um dia irão querer enfrentar um Enem, vamos supor, e ele vai lá e presta aquele conhecimento que ele tem. Então, contribui de alguma forma. E nós estamos com dificuldade no nosso reforço escolar, no sentido de ter pessoal capacitado, com pedagogia, que tenha toda essa expertise para lidar com crianças em todos de todas as formas. Eu digo assim, a criança ela tem que ter a formação do ser integral, não é só aquele estudo. Nesses tempos também é muito necessária, por conta da saúde mental, que não só acomete adultos, mas a crianças também, o trabalho psicopedagógico, não é? Exatamente. Inclusive, eu já solicitei apoio da nossa conselheira Kátia, que é a responsável pela área lá, né? E ela já está startando um projeto para fazer esse atendimento psicopedagógico às crianças, porque nós já notamos que tem crianças que têm dislexia, dificuldade de concentração e hiperativa, e que precisa do apoio. Não adianta você fazer de conta que está fazendo algo. Você precisa ter a responsabilidade de ser um agente de transformação social, né? Então, esse é a proposta. E aí, eu queria comunicar que nesse sábado agora nós vamos realizar mais um CBFI, não é? Que é esse curso básico de formação institucional, que é muito importante, ainda que a pessoa seja pós-graduada, tenha mestrado, ela precisa fazer esse curso, porque esse curso vai ensinar como é a estrutura da Cruz Vermelha, como a gente trabalha, porque nós temos o princípio da universalidade e unidade. Então, nós temos que trabalhar universalmente
ligado a esses princípios no mundo inteiro, e a unidade, nós temos que estar sempre com um único discurso. Qual é o discurso? É o acolhimento e a ajuda humanitária. Pois é, e entender o funcionamento da instituição para se adequar ao trabalho que vai ser desempenhado junto a ela, né? É verdade. Por exemplo, um dia a nossa professora quis fazer o Natal e colocar o Papai Noel e não sei o quê. E a gente explicou, olha, lembre-se dos princípios da Cruz Vermelha. A gente não pode tratar de religião e de símbolos que sejam cristãos, que sejam islâmicos, que seja qualquer outro símbolo, por conta desse princípio. Nós não podemos nos envolvermos, por exemplo, com política de espécie nenhuma. Nós podemos ser auxiliar do poder público, mas não podemos fazer propaganda política, propaganda religiosa, seja lá o que for. Nós temos que manter essa neutralidade para conseguirmos que a adesão, não é? Porque é princípio da Cruz Vermelha, conseguir a adesão de voluntários, capacitar os voluntários, preparando eles para essa ajuda, né? E é tão lindo você não ter discriminação de nada, nem contra ninguém, né? Claro, apenas manter a relação respeitosa, né, entre as pessoas de diferentes culturas, enfim, ser humano, naquela essência que se estabelece como definição, não é? Em relação ainda à questão voluntária e o que doar, o que seria hoje a maior necessidade da Cruz Vermelha? No âmbito da doação. Nós necessitamos, tudo que você puder doar, você pode doar, porque a gente faz triagem, né? Seria até assim, temeroso eu falar de algo específico, né? Mas assim, eu gostaria de dar um número de celular, para que é o 9979-2280. 9979-2280. Sempre nós estamos precisando, vamos supor, de móveis, porque nós temos várias salas que não possuem cadeira suficiente, nós precisamos de estantes, nós precisamos de alimentos não perecíveis, porque esses alimentos não perecíveis, a gente pode fazer as campanhas para doação. Não só das crianças que são no reforço escolar, que também são crianças que estão em situação, né, de vulnerabilidade social e econômica. Seus familiares são do Jacintinho, e é uma região que a gente sabe que muitos moram nas grotas e precisam mesmo desse apoio. Então, alimento não perecível é uma coisa importante. Roupa, sapatos, bolso, tudo que puder ser doado, que não for perecível, a Cruz Vermelha, ela recebe, né? Então, a gente também tem as campanhas, né, de ordem financeira, que podem também, em outra oportunidade, a gente faz essa divulgação, mas tudo que você quiser doar, inclusive o seu tempo, o seu amor, a sua dedicação, né, para o trabalho, ele é bem-vindo. Pois bem, então vamos repetir aí o número do telefone para contato, 99979-2280. Bem, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. E o Frente a Frente volta em 1 minuto. É já já. Doar sangue é seguro e não dói. O Hemocentro de Alagoas utiliza a mais alta tecnologia para fazer a coleta de sangue. Para doar sangue, é necessário ter mais de 18 anos, pesar mais de 50 quilos e apresentar um documento de identificação com foto. O doador não pode ter contraído doenças como a hepatite, sífilis, AIDS e doença de Chagas. Mais informações é só ligar 3315 2106. O Hemocentro de Alagoas precisa de você. Calma, Chico, vai devagar. Você anda nervoso. Nervoso por quê, amigo? Baixaria. O que você fez ontem? O que tá acontecendo? Batendo na mulher de novo. Mas eu te tomei todas, perdi a cabeça, Não tem fiquei esse nervoso. negócio, não tem esse negócio tomei todas. Aqui todo mundo toma e ninguém bate em mulher, só você. Bebida não é desculpa. Onde tem violência, perde a mulher que apanha
os filhos e você. Homem que é homem, não bate. Estamos de volta com Frente a Frente para o último bloco do programa, que hoje recebe a advogada Olga Miranda, ela que é conselheira da Cruz Vermelha Brasileira aqui em Alagoas, coordena o núcleo de juventude da instituição e está aqui nos falando sobre as atividades da Cruz Vermelha. Bem, Olga, diga-me sobre esse trabalho do núcleo da juventude. Digamos, em qualquer circunstância, trabalhar com juventude é algo desafiador e também prazeroso, não é? E como é trabalhar com essas crianças, com esses adolescentes que estão aí nessa condição de não ter quase nada, digamos assim, nas favelas onde moram, nas grotas aqui da cidade? Eu gostaria, antes de adentrar nesse assunto, né, parabenizar a nossa presidente da Cruz Vermelha, que é a Garina Vasconcelos, e a vice-presidente, que é a nossa amiga Helenice, e o Leão, porque temos 2 vice-presidentes, né? São pessoas com visões, né, muito progressistas, e isso é muito importante. Inclusive, a nossa presidente criou agora um núcleo jurídico, que é para justamente dar maior aporte e fundamentação a tudo que a gente realiza, porque a Cruz Vermelha ela também tem um patrimônio a gerenciar, e aí a gente tem que pensar também nessa parte burocrática de realizações de contrato, né? E nós temos várias coordenadorias, e uma delas é a Coordenadoria da Juventude, da qual eu faço parte, né? Ela é composta dos mesmos voluntários que fazem parte das demais coordenadorias. Mas nós temos hoje o gestor de voluntariado, que é o Bruno, né, que é um rapaz muito atuante, se formou recentemente em Direito e já passou num concurso, e ele está à frente também desses projetos, né? Então, nós estamos aí desenhando todo um planejamento para que nós possamos fazer essas ações, englobando os jovens, que são os voluntários da Cruz Vermelha, porque os voluntários da Cruz Vermelha, eles estão em torno, ativos mesmo, praticantes, em torno de 50, e nós precisamos, sempre estamos fazendo esse curso para engrossar esse voluntariado. Nós já fizemos diversos cursos, tivemos muitas formações, entretanto, a gente sabe que na prática, o voluntário não chega muitas vezes, né? Então, são poucos os que vêm dando esse apoio, mas em torno de 50 é um número bacana. Há uma sazonalidade no nível de voluntário e também de colaboradores da instituição? Sim. O que acontece? Há uma Percebe-se que alguns meses a contribuição é maior e outros não? Então, quando tem trabalhos assim, não tem trabalhos como desastre, cheias, secas, a gente tem mais dificuldade de juntar o voluntariado, mas ele chega para a gente, ele está preparado para qualquer momento. Inclusive, né, não só o voluntariado da juventude, porque a maioria dos voluntários são jovens, eles também fizeram a capacitação para, no caso de haver algum problema relacionado ao bairro, esses bairros que estão condenados em razão da exploração da Braskem, né? Então, a gente fez treinamento com a Defesa Civil para, numa eventual, e tomara que não aconteça, desastre, nós possamos também acolher. Então, nós sempre estamos realizando ações de atendimento a essas pessoas. Com relação à distribuição dos alimentos, o que a gente tem feito, né? A gente escolhe um bairro, entra em contato com as associações, com todos os movimentos de bairro, das comunidades, e aí ele já de porte desse cadastro, a gente faz essa seleção e distribui. Mas também nós temos um cadastro, por exemplo, que a gente formou na época em que a gente fez a distribuição de repelentes para o combate do mosquito, da dengue.
né? Então a gente fez um cadastro. Eu não tenho aqui no momento para dizer para você quantas pessoas nós cadastramos, mas foi bom porque a gente visitou essas casas e viu a vulnerabilidade. E o último que nós realizamos recentemente, que foi com o pessoal da Cruz Vermelha, né, nacional, foi no bairro do Lixão, onde fica ali o Lixão. Nós fomos de casa em casa e inclusive eu fui também fazer essa visita para ver em que condição essas pessoas se encontravam. Então, a nossa coordenadora do voluntariado, ela tem esses dados mais específicos em relação ao cadastro que nós fizemos dessas pessoas, né? A receptividade da comunidade à Cruz Vermelha, logo que ela aparece, quando as pessoas chegam até ela, já há uma identificação? Plena recepção calorosa e amorosa por parte da comunidade. Quando elas veem que é a Cruz Vermelha, as portas se abrem, a gente senta, a gente conversa, a gente interage com a comunidade, e isso é muito bacana. A gente come dentro da comunidade, né, faz a refeição ali junto com eles, e o nosso papel é esse. É uma troca também, não é? É uma troca. Nós temos que interagir, porque se nós somos uma organização humanitária com o propósito de dar dignidade às pessoas, então nós somos iguais, nós não temos diferença, nós temos que sermos como eles. Se não tem cadeira, a gente senta no chão, né? Se não tem lugar, água para beber, a gente não bebe. Se tem o copo, a gente vai beber naquele que está ali e pronto. O nosso papel é esse, é interagir, é desenvolver o nosso amor, nossa potencialidade humanitária. E é isso que eu acho mais bonito, certo? Esse contato. E o último que a gente fez lá no Lixão foi muito bacana. Inclusive eu conheci um garotinho chamado Yuri, né? No mesmo nome do meu irmão, e a gente brincou, até jogou um pouco. Então, isso é muito importante, né? E a comunidade já conhece. Pois é, você falou sobre essa criança, e a gente olha para essas crianças e vê o quão importante da oportunidade, né? Porque muitas delas têm todo o potencial a ser desenvolvido, mas enquanto esbarra na impossibilidade, nas dificuldades. Né? É verdade. É por isso que em cada comunidade nós temos que trazer a escola, o lazer, a assistência médica, tudo, né? Porque eles não têm como se locomover. Então a gente é que tem que ir até eles. Nesses momentos de chuva, nessa quadra chuvosa que nós vivenciamos e que este ano está prometendo, já mostrou, né, que veio forte. Qual é o trabalho da Cruz Vermelha nessas situações? Geralmente, o que a gente faz em sintonia com a Cruz Vermelha Nacional? Né? É angariar os alimentos, os agasalhos, o material de necessidade da população, e a gente distribui. Então, o nosso papel é catalogar o que a gente recebe e catalogar o que a gente doa, porque nós prestamos conta de tudo que nos é entregue. Tem que ter essa organização, né? A Cruz Vermelha, quais são os instrumentos que ela tem de comunicação para levar o trabalho da entidade ao conhecimento do maior número de pessoas possível? Nós temos o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, né? E temos os jornalistas como a Gorete aqui e os nossos outros parceiros que nos ajudam na divulgação de algumas ações que nós vamos desenvolver. Claro que não é uma contribuição remunerada, isso aqui a gente voluntariado, com voluntariado, certeza. Né? Se coloca para todos, né? Para todos que fazem esse trabalho que ajuda ao setor governamental e não governamental a encontrarem saídas com ações em prol da comunidade. Né? Eu gostaria até de elogiar o programa da Nota Fiscal Cidadã também, porque é graças a esse programa que a gente também consegue desenvolver algumas coisas dentro da Cruz Vermelha, né? Então, não são só as doações, mas como é que se diz? Planejamentos e instrumentos apropriados, né? Projetos que beneficiam, né?
tanto os organismos que são auxiliares do governo, né, para minimizar o sofrimento da população. Não só a Cruz Vermelha, mas outras entidades também. Sim, né? outras Basta entidades. que a pessoa faça a opção, né, de direcionar esses recursos, digamos assim. O próprio Mesa Brasil, que eu citei anteriormente, sim. né? Em relação ainda ao trabalho com a juventude, qual é a perspectiva que se dá através desses projetos que vocês desenvolvem junto à comunidade para esses jovens que precisam, por exemplo, chega no final da escola, né, na escola normal, e querem fazer vestibular, querem ter acesso à formação acadêmica, né? Como você vê essa situação? Isso aí é uma coisa que a gente precisa realmente refletir, contribuir para a formação dessas pessoas que necessitam tanto. Então, a juventude da Cruz Vermelha, a coordenação da Cruz Vermelha também pensou, além dessa questão de que a criança possa ir até a universidade, pensou também nessa capacitação que poderia ser da profissionalização desses alunos através do quê? De parcerias que nós pudéssemos firmar com o SENAC, com o SENAI, com o Sistema S, né? Sistema S, para que é importantíssimo e tem credibilidade à prova, né? Então isso aí está em encaminhamento, formar essas parcerias para que a gente possa atrair o jovem que está precisando dessa formação e que a gente sabe que já sai garantido mais ou menos uma empregabilidade, porque ele vem de uma Cruz Vermelha, formado pelo Sistema S, e com certeza a empresa que vê essa capacitação e essa origem, ele já vai ter um bônus a mais, né? A partir da credibilidade já consagrada dessas instituições, né? Verdade. Aí a gente tem trabalhado esses projetos, e pretendemos dar continuidade com a comunidade, primeiramente do Jacintinho, porque você sabe que o Jacintinho, subindo aquela ladeira ali do Norcom, já é o Jacintinho. Exatamente. Então é muito mais fácil da gente alcançar essa comunidade, né? Mas também temos o Reginaldo ali pertinho, e outros, né, que podem vir de Guaxume e outras regiões. Então, nós estamos tentando ver se a gente consegue dar um impulso à coordenação da juventude nesse sentido, para iniciarmos, né, esses sonhos que tanto nós gostaríamos de realizar, que minimiza o sofrimento também, né, porque ele bem, né? se torna independente, aquela Exatamente. criança, né? Dá perspectiva, mas dentro de uma realidade concreta, porque receber toda essa formação, esse acolhimento e chegar na fase adulta e não ter perspectiva é algo muito frustrante, que pode pôr a perder toda aquela formação que foi colocada à disposição, né? Pois é, e se nós conseguirmos executar tudo isso, nós seremos mais que estaremos gerando esperança, Certamente. Oportunidades, né? Certamente. Olga Miranda, eu lamento informar que estamos no final da nossa entrevista. Portanto, suas considerações. Bom, eu gostaria de agradecer, não é, Gorete, o espaço que foi disponibilizado aqui no Frente a Frente, agradecer ao Silvestre, a nossa presidente, a Garina, e a dizer para vocês que seja um colaborador da Cruz Vermelha, doando não só bens materiais, que são muito importantes, mas também o seu tempo, não é, a sua potencialidade, sua capacidade. Apareça, entre em contato conosco através daqueles telefones e participe dos nossos cursos, são muito interessantes. E seja mais um voluntário da Cruz Vermelha, para que a gente possa dar continuidade a esse trabalho tão bonito de ajuda humanitária. Obrigada, mais uma vez. Obrigada a você também, não é, que tem nos acompanhado, e voltamos amanhã. Obrigada. E até lá.